gostaria que os irmãos levantassem as suas mãos em direção à minha vida e orassem em meu favor, para que Deus fale através da minha vida. Você diga a Deus, arranque aquilo que não revelou ao pastor, que eu revele agora. Senhor, em concordância com a sua igreja, nós estamos ligando da terra ao céu. E em concordância com a tua palavra, nos dá a inspiração, nos dá a sabedoria, nos dá um entendimento e um discernimento de espírito, para que nós possamos falar da tua palavra com sabedoria e entendimento. Amém e amém. Irmãos que estão de pé, pode sentar. Acho que todos é de conhecimento, acho que é de conhecimento de quase todos os irmãos que o nosso irmão Dorval nos deixou ontem, não sei que hora, mas ontem o irmão Dorval nos deixou. E a forma com que o irmão Dorval nos deixou é que me choca, é o que me deixa pasmo, é o que me deixa pensativo e ao mesmo tempo tônico, pasmo diante daquilo que aconteceu com ele. O irmão Dorval, infelizmente, acabou tentando contra a sua própria vida e tirou a sua vida. Hoje nós tivemos ali um bom tempo da tarde, juntamente com os familiares, consolando. E acho que a segunda vez que eu ouço alguém me perguntar, e dentro do carro eu dei uma carona para alguns dos familiares, e um dos familiares me perguntou: pastor, o Dorval partiu com Cristo? Eu li na Bíblia, em 1 Coríntios, ela não disse isso, mas eu já sabia, Coríntios 3, que todo aquele que tenta contra a sua própria vida, Deus o condenará. É a Bíblia. E ela disse: eu li na Bíblia, só não lembro aonde, mas eu li, todo aquele que tenta contra a sua vida, Deus destruirá. Ou seja, não partirá com Deus. Foi essa a forma que ela falou. E eu falei para ela algo que eu falei das minhas experiências, por ter tirado um irmão da forca, por ter salvo um outro irmão. Eu disse para ela: ainda há uma pequena esperança, porque Deus quer que todo homem se salve e venha ao conhecimento da verdade, e que nos segundos que fôlego de vida ainda houvesse aqueles minutinhos de vida, o Espírito Santo de Deus vai e trabalha com muito cuidado de gerar o arrependimento. Mas o que mais me chama a atenção, querido, é que muitas vezes é aquilo que incansavelmente eu tenho procurado falar aqui na igreja, que muitas vezes nós damos outro sentido ao nosso verdadeiro sentimento que está enraizado em nosso coração. Nós damos um outro sentido àquilo que verdadeiramente nós gostaríamos de contar, como está. Quando alguém pergunta para você: irmão, como é que tu está? A grande maioria diz: não, está tudo bem comigo, pastor. Onde na verdade ela gostaria, ou ele gostaria, ou qualquer outra pessoa que estiver passando por alguma dificuldade, gostaria de falar, mas não consegue expressar. E a nós como igreja, e eu não falo da igreja Leão de Judá Cristo Vivo, eu falo de um modo em geral, de um modo universal. Nós como igreja acende uma lâmpada de emergência, onde a igreja precisa se colocar na brecha e intercessão em favor de vidas. Porque enquanto nós continuarmos omisso, o diabo vai continuar trabalhando na mente de pessoas e manipulando o sentimento de pessoas e colocando sentimentos de suicídio, de homicídio. A igreja precisa, não estou dizendo que a igreja é culpada, a igreja não é culpada de nada, mas a igreja precisa tomar uma posição de oração. Ontem mesmo, quando o nosso irmão, que muitas vezes sentava lá nos fundos, nas vezes que ele vinha, podia vir ao culto, tirou a sua vida. E naquele mesmo dia de ontem, um outro senhor tentou também tirar a vida. Umas 3, 4 quadras para baixo da onde ele tirou a própria vida. Mas foi resgatado por pessoas que passavam no local. Mas ele não teve essa mesma felicidade de alguém passar e tirar por ali. Então eu quero dizer para você, querido, que a Bíblia diz
vezes em Tiago capítulo 5, versículo 13, ele começa dizendo: se está alguém em vós, está entre vós alguém triste, ore. Está entre vós alguém alegre, cante louvores e adoração a Deus. Versículo 16, ele encerra dizendo assim: orais uns pelos outros. E naquele meio daquele velório ali, queridos, eu percebi uma coisa: alguns se reconciliaram no momento, choraram, pediram perdão, e outros continuaram ainda partidos. Mas o que me chama a atenção e o que eu quero compartilhar contigo nesses minutos de introdução da palavra é: querido, a tua dor não é maior que a dor talvez do teu irmão. E a importância que tem de gerarmos a comunhão. A comunhão é a intimidade, é a afinidade, é a amizade. Porque muitas vezes a gente está dentro da própria igreja e senta do lado do irmão que está da nossa direita ou à esquerda, e a gente não tinha um tempo para conhecer, não tinha um tempo para conversar, não tinha um tempo para ouvir. Isso é muito importante, que a gente possa fazer essa reflexão, que nós possamos fazer essa reflexão. O papel de visitar não é competente apenas ao pastor, mas é a todo o corpo de Cristo. Visitar para conhecer, visitar para compartilhar uma palavra, para orar, visitar para ouvir a pessoa, o que ela necessita, e orarmos uns pelos outros. Orarmos uns pelos outros. Então, querido, que nós possamos, nesse dia de hoje, sairmos pelaquela porta no final do culto, mesmo que você não conheça todo mundo, você coloque, independente do congregue conosco ou não, coloque pessoas diante de Deus, para que o Espírito do Senhor, ele possa ministrar ao coração de cada um, em nome de Jesus. Salmos 139, versículo 16, eu não vou me prolongar muito. Salmos 139, versículo 16. É bem conhecido. Quero compartilhar essa palavra hoje. Salmos 139, versículo 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Eu vou repetir a parte A do versículo 16. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe. Pode sentar, os irmãos que estão de pé. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe. Ou informação, ou em construção. O salmista Davi, nesse versículo e no capítulo que nós damos 139, Davi, ele está pasmo diante de uma grande revelação que o Espírito de Deus deu a ele. O Espírito Santo de Deus fala a Davi: Davi, antes que tu se formasse no ventre de tua mãe, Deus já havia escrito uma história acerca da sua vida. Quando é que esta história começa a ser vivida? Quando é que a história escrita por Deus começa a ser vivida? A partir do ato de fecundação. A partir do ato da fecundação no útero de nossa mãe, ali se abre o primeiro capítulo da nossa vida. O primeiro capítulo do livro da nossa existência. Ali se começa a história de um ser humano. Ali começou a minha história, ali começou a história de cada um dos senhores e senhoras que nesta noite estão aqui ouvindo. E Deus escreveu acerca de nós. O que Deus escreveu com a sua própria mão acerca da nossa vida. E no intuito de que nós venhamos a viver o que Ele escreveu acerca da nossa vida. Lembrando de que, embora Deus escreveu a nossa história da nossa vida, Ele não nos força a viver o que Ele escreveu da nossa vida. Mas Ele espera que nós opta
escolha por viver a nossa história. Hoje eu estou no capítulo 47 da minha existência. Você talvez esteja no capítulo 23, 24, 26, 25, 45, 50, 51, 60, 70, 80. Olha quanto capítulo. Se a gente pegar um livro, que o capítulo é 100 capítulos, você lê ele em 3 dias, se você aplicar se ler, ou em uma semana. E aí você para pensar, o que foi 100 capítulos em uma semana? E o que é a nossa vida comparado à eternidade? O que é a nossa vida comparado à eternidade? Deus escreveu um capítulo inicial e Ele também escreveu um capítulo final da nossa existência. No dia do ato de nossa fecundação, Deus determinou, aqui está iniciando. E também já colocou um ponto final no último capítulo da nossa vida. E o que é mais bom de tudo é que Ele espera que nós possamos viver. E nesta noite eu quero, juntamente com você, convidar você a fazer uma reflexão. Quantos capítulos da tua vida você tem vivido até aqui? E desses capítulos que você viveu, quantos deles está dentro da vontade de Deus? Quantos capítulos da tua vida você viveu até agora e quantos deles você tem certeza que está no centro da vontade de Deus? Ah, pastor, eu sou jovem e ainda tenho muito tempo para viver. Quando você entra dentro do cemitério, você vê que ali a morte não tem lógica. Tem jovens, velhos, de 1 mês, 2 meses, de 1 ano, sepultados. Para alguns, o capítulo deles foi de 30 dias. Para outros, 5 meses. Para outros, 100 anos. 120 anos. Mas o que é tudo isso, irmãos? Comparado à eternidade. E o que nos define de que lado nós viveremos o restante que não terá fim é a nossa escolha nesta vida. Eu não estou dizendo com essas minhas palavras que pelo fato de você não querer viver o que Deus escreveu acerca da tua vida, te condena o inferno. Não te condena, mas pode ser melhor do que você está vivendo. Pode ser bem melhor do que você está vivendo hoje. Eu iniciei o culto desta noite fazendo a leitura que há tempo, que há um propósito debaixo do céu, e que dentro desse tempo tudo vai se cumprir dentro da vontade de Deus. Ei, amados, quem é que tem mais de 50? A irmã Luísa tem mais de 50. Quem é que tem 50 anos aí? Irmã Santos, quem tem 52? Não tem 52, Pico? Ah, não. Quem é que tem 52? Quem é que tem 49? Pode levantar a mão, irmãos. Quem é que tem 49? Eu não tenho. Quem é que tem 49 aí? 48? Não é senha para a morte, não, irmãos. Não é o bingo. Pode ter certeza. Mas, irmãos, todos nós vamos um dia amanhecer e viver o último capítulo da nossa vida. Talvez alguns não conheçam a morte, mas talvez nós vamos viver o último dia da nossa vida. E quando chegar esse último dia, que nós nunca sabemos, eu diria que tem a parte boa de não saber o dia que vai morrer, e tem a parte ruim. Porque há muitos cristãos que estão cochilando, há muitos cristãos que estão desapercebidos, há muitos cristãos que estão levando a vida de qualquer maneira, há muitos cristãos que estão levando a vida, deixa Deus me levar, uma hora Deus vai ajeitar. Não, querido, tem que se posicionar, e é hoje, não é para amanhã, é hoje, o dia de mudança, porque hoje pode estar encerrando o capítulo da tua vida.
vivido, ou como você viveu esses últimos capítulos da tua existência. Como você viveu? Há muitas pessoas que estão sempre correndo atrás da máquina. E eu vou dizer para você, de tanto você correr, você vai ver que o tempo passou e você não viveu. De tanto você correr atrás da máquina, que você correu, cansou e nada viveu daquilo que você correu. E outros vão viver o que você construiu e vão desfrutar do que você construiu. E você nada viveu. E resumindo, o homem rico de Lucas capítulo 16 e versículo 19 em diante, lá no Hades, a Bíblia diz de que ele se conscientizou de uma coisa, que ele tinha uma família. E o que levou ele para o Hades foi ele esnobar e confiar no seu poder monetário. Lá no Hades ele orou. Ei, querido, sabe aquela justificativa que eu canso de ouvir como pastor e me entristece? Pastor, eu não tenho tempo para orar e nem para ler a Bíblia. Lá no Hades, o rico queria orar. Lá no Hades ele lembrou que tinha que orar. Vocês já leram essa passagem bíblica? Lucas 16, 21. Lá no Hades diz assim: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e molhe a minha boca, porque estou em tormento aqui nestas chamas. Pai Abraão, pede que Moisés e os profetas vão à minha casa, porque tenho 5 irmãos, e eu não quero que eles venham para cá, para esse lugar de tormento. Ele lembrou que chegou lá pela família. Quantos de nós não temos tempo para orar, mas temos tempo para ficar de frente de uma TV, tempo do celular, temos tempo para tudo, mas para orar menos? Depois de cair no Hades, como esse homem caiu, ele lembrou que tinha tempo para orar. Aí ele tinha tempo. E olha que essa história é verídica, não é o pastor que está contando, é verídica. Ela não é uma parábola, ela é verídica, aconteceu. E essa história, aproximadamente, irmãos, já faz mais de 6.000 anos que aconteceu. E esse homem ainda está no mesmo lugar. O pior de tudo é que ele está no mesmo lugar, esperando o grande dia do juízo. E todo dia, até aqui, até aqui, esse homem se arrepende. Mas é inútil o arrependimento dele. É inútil o clamor dele. É verídico, irmãos. Depois que você for para a tua casa, quiser abrir para conferir o que eu estou falando, Lucas 16, capítulo 19, até o versículo 22, 23, 24, você vai encontrar o que eu estou falando. E você vai ver que esse homem clama, que ele se arrepende, que ele diz que está em tormento, porque o capítulo da vida dele encerrou. E a Bíblia diz que quando encerrou esse capítulo desse homem, os anjos vieram buscar o Lázaro e conduziram para o seio de Abraão. O rico foi conduzido para o Hades, lugar de dor e sofrimento. O que Deus quer nessa noite é despertar em cada um de nós, que cada dia da nossa vida nós estamos vivendo como se fôssemos morrer. Cada dia, irmão. Não quero tocar um terror na tua mente, não, em hipótese alguma. É chamar para uma conscientização. O que nos conscientiza? A realidade. É quando nós falamos a verdade, quando nós nos deparamos com uma realidade e paramos assim: ei, eu posso ser o próximo. Essa semana que se encerrou, terça-feira, eu estava fazendo o sepultamento de uma senhora de 74 anos, que partiu em Cristo Jesus. Sábado, eu estava fazendo o casamento de Jorge e Aline, em um momento festivo. No domingo, pela manhã, ou antes de terminar o sábado, eu estava entrando em luto.
E aí para pensar, a morte escolhe dia? A morte escolhe momento? Por isso, uma coisa eu quero confrontar-te com a palavra nessa noite. Para de dizer que é tempo de Deus. Não, sabe o que a Bíblia diz? Em Isaías 61, o Espírito de Deus me ungiu e me levou a pregar o ano aceitável do Senhor. Nós usamos uma justificativa assim, para tudo tem um tempo. E a Bíblia confronta e diz assim, que hoje é o tempo aceitável do Senhor. Hoje é o tempo aceitável de mudança, de atitude, de comportamento, de pensamento. Vamos ler Isaías 61 para não ficar só eu falando ou recitando. Só para você ver. 61. Todos que têm Bíblia querem abrir. E a Bíblia que nos confronta é uma mudança. O Espírito do Senhor Jeová, que é Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos e enviou a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos e a pregoar o ano, quem é que está lendo aí? Aceitável. Senhor. Ele está dizendo que há tempo, ele está dizendo assim, hoje é o tempo. Ele está dizendo que todo dia é tempo de mudança, que todo dia eu tenho que viver intensamente, buscar o Senhor de todo o meu coração, com toda a minha alma e com todo o meu entendimento, para viver a vontade de Deus. E se você ainda não está vivendo hoje, é dia de dizer, Senhor, me revela ao coração qual é a minha vontade, qual é a sua vontade para a minha vida. E tomar uma atitude.